Amém? Convido a todos a se colocarem de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 43. Isaías 43. Isaías fica logo ali antes de Apocalipse. E vamos ler a partir do versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, e assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, eu estou contigo, trarei a descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Pai, obrigado pela tua palavra, que ilumina os nossos olhos, que nos faz entender a tua vontade. Por favor, Senhor Deus, abençoe agora a transmissão da tua palavra, para que possamos entender a tua vontade e vivermos como o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podem se assentar. Esta é a profecia de Isaías. Isaías, ele é um profeta que fala antes do exílio da Babilônia. E ele coloca a profecia: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías coloca essa profecia ao povo. E nós adentramos uma nova série de pregações falando sobre o sofrimento. E essa série ela tem como tema Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. É baseado no livro do Tim Keller com esse tema. E especificamente hoje vamos falar caminhando com Deus na fornalha. Existe dois tipos de pessoas no mundo hoje, dois grandes grupos de pessoas: as pessoas que estão sofrendo e as pessoas que ainda vão sofrer. Todos nós, em diferentes graus, todos nós carregamos a marca de Cristo. Todos nós sofremos, passamos pelo sofrimento. E neste mundo nós não estamos imunes ao sofrimento. E aqui você não fala de cristão, você não fala de não cristão, você não fala de justo, de injusto, você não fala de ricos e pobres, de etnias diferentes, porque o que nós temos em comum neste mundo é que todos nós sofremos, todos nós passamos pelo sofrimento, e cada um tem um testemunho de vida, experiências maravilhosas com Deus que foram adquiridas através do sofrimento. Como ser humano caído, quando a gente olha para o sofrimento dos outros,
uma mãe que perdeu um filho num tiroteio, uma bala perdida, um acidente de carro que aconteceu e alguém foi parar no hospital e está ali num sofrimento, alguém que contraiu Covid e está entubado e passa por um sofrimento no hospital, alguém que perdeu um parente próximo. A gente tende a pensar nessas coisas, na verdade a gente, como mecanismo de defesa, a gente tende a não pensar nessas coisas, uma defesa do nosso coração. Mas uma coisa é certa, o sofrimento ele é algo que vai acontecer, é algo que vai chegar. Mas como nós, como seres humanos, tendemos a preparar o nosso coração, dizer, olha, fica tranquilo, hoje o dia vai ser maravilhoso. Então nós não pensamos que o sofrimento pode chegar. Esse é o ser humano padrão. Então nós precisamos aprender a caminhar com Deus na fornalha, no meio do sofrimento. Qual é a reação das pessoas quando elas lidam com o sofrimento? Considere que o sofrimento é inevitável. O dia mau vai chegar. A calamidade tende a acontecer. A gente tem aprendido em Mateus 7, 24 a 27, as duas casas. Lembra das duas construções? E quando a gente olha para as duas construções, você tem exatamente dois alicerces sendo testados: a casa que é construída na areia e a casa que é construída sobre a rocha. A tempestade bateu contra aquela casa, assim a chuva, a tempestade, a calamidade chegaram sobre aquela casa. E isso vem tanto para o justo quanto para o injusto. O dia mau vem e pega todo mundo de surpresa como um assalto. Mas como está a sua casa? Qual é a reação das pessoas quando elas lidam com o sofrimento? Então nós percebemos que o alicerce faz a diferença quando vem a calamidade sobre as nossas vidas. E essa construção ela precisa ser bem estabelecida. Ninguém acorda numa manhã pensando que vai sofrer naquele dia. Ninguém pensa assim, olha, acordamos hoje, vinha no carro orando com meu filho, Senhor, obrigado. Mas sempre de manhã eu lembro, Senhor, se hoje for o meu último dia. Você já parou para pensar? Se hoje fosse o seu último dia, ore assim, pensando que hoje pode ser o seu último dia. O irmão Peterson deu a recomendação da oração, mais um motivo para você colocar na sua oração, se hoje fosse o seu último dia. Mas ninguém acorda de fato pensando que o sofrimento vai chegar durante o dia. Jesus fala, basta a cada dia o seu mal. Opa, então nós temos as adversidades em cada dia. Mas o sofrimento vem. E aí a gente tem que estar com os nossos alicerces fundamentados, ligados em Deus, para que a gente entenda e compreenda que Ele é o nosso socorro na tribulação, e a gente encontre descanso nele, na hora que o sofrimento chegar, porque ele vai chegar. Então é necessário estar fundamentado. Eu não sou um porta-voz de notícia ruim, nosso assunto é sobre o sofrimento, e eu sei que existem pessoas que passam por sofrimento.
Assim como lá em 2020 e 2021, ninguém pensou que uma pandemia que aconteceu lá do outro lado do planeta pudesse chegar até Campo Grande e então estragar muitos projetos. Pessoas que estavam desenvolvendo alguns estudos importantes, algumas pessoas estavam numa ascensão profissional. Eu lembro que a Nájila, o restaurante ficou fechado por um bom tempo, né? O patrão teve muito prejuízo, muitas empresas quebraram, médicos passando por desespero financeiro, problemas. Ninguém espera que o momento desse vai chegar. Mas pior que isso, naqueles dias pessoas perderam entes queridos. Pessoas viveram um momento de tensão no hospital. O Alexandre ficou entubado. Eu estava em Cuiabá e o pessoal orando pelo Alexandre entubado. Imagina o Gabriel, o sofrimento que passou com o pai dele lá entubado. Aliás, não foi entubado não, Alexandre não foi entubado, mas ficou mal no hospital. Nós perdemos o seu Catarino por Covid. É o único membro da igreja que foi cometido de Covid. Nós perdemos. Pessoas perderam o seu emprego. Nós fizemos muitas cestas básicas aqui. O Peterson conseguiu parceria, a dona Terezinha parceria, várias pessoas sendo atendidas, socorridas. O sofrimento chegou e abala a estrutura, mas nós precisamos enxergar o sofrimento do ponto de vista bíblico. Como Deus quer que nós enxerguemos o sofrimento. Por isso o assunto hoje é sobre caminhar com Deus na fornalha, no sofrimento. Como podemos de fato, de modo prático, enfrentar e atravessar os sofrimentos que nos sobrevêm? Primeira coisa que nós precisamos entender aí é um pouco sobre as metáforas. E quando a gente fala de caminhar com Deus, nós temos aí uma metáfora. As metáforas apontam para uma ideia de progressão. E só para que fique claro, metáfora é o uso de uma palavra com significado de outra, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui quando a gente está entendendo. Quando você olha lá o salmista falando de andar pelo vale da sombra da morte, ele diz de caminhar mesmo por um vale sombrio, cheio de perigos, cheio de algo que realmente pode tirar a nossa vida, colocar em risco. Fala de profundas águas e também fala do fogo, como é a passagem que nós lemos de Isaías. Deus não diz se você passar pelo fogo, se você passar pelas águas, vales sombrios, mas Ele diz quando você passar. Ele não promete nos poupar do sofrimento, mas qual é a promessa de Deus? Que Ele estará conosco, que Ele estará conosco. Por isso o irmão Peterson colocou aqui, né, que o salmista, o Salmo 23, que o salmista ele percebe Deus com ele, a sua vara e o seu cajado me consolam. Tu estás comigo. Então Deus, Ele promete que estará conosco, caminhando ao nosso lado. E ao analisarmos a metáfora do fogo, de caminhar pelo fogo, nós vamos para 1 Pedro, e 1 Pedro 1,7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro, ele aqui dá uma dimensão maior para essa metáfora, e ele escreve o sofrimento não apenas como fogo, mas como uma forja, uma fornalha, que pode destruir ou que pode
refinar um objeto, dependendo de qual objeto é colocado no fogo e como ele é tratado. A adversidade é como um fogo que vem sobre as nossas vidas, que em vez de nos destruir, pode nos refinar, fortalecer e embelezar, como uma forja faz com metal. O que ela faz? Você coloca o ouro, e o ouro tem impurezas, e aquela forja ela separa as impurezas do ouro. Mas quem que garante esse processo? O fogo. Sem fogo não tem como separar as impurezas do ouro. E essa metáfora faz a gente perceber que Deus, Ele faz a gente encarar o sofrimento para que Ele refine cada vez mais a cada um de nós, para que cada vez sejamos ouro mais puros. E aí nós temos a história de 3 amigos. Vocês lembram deles? Sadraque, Mesaque e Abdenego, nomes babilônicos. Eles estão diante de um rei poderosíssimo, um rei que estava dominando o mundo, e esse rei então quer apresentar a sua glória a todos, e ele ergue uma grande estátua de ouro, e ele diz o que? Todos no império podem ter os seus deuses. Era comum naquela época as pessoas terem seus deuses, mas o que acontece é que vocês podem ter os deuses de vocês, mas vocês vão adorar a minha estátua de ouro, o meu Deus, os meus deuses, vocês vão se prostrar. Ao soar da trombeta, todo mundo vai se prostrar a essa imagem. E de repente, a trombeta soou. E o que aconteceu? 3 jovens. E aqueles jovens lá eram jovens, Júnior, de 45 anos. Né? Jovens de 40 anos. Né? Aqueles jovens não se prostraram. E alguém falou: rei, tem 3 lá que não se prostraram. Não. Ah, peraí, traz aqui. Aí chegaram lá os 3. E aí, é de propósito que vocês não se prostraram? É de propósito. Ó, seguinte, aqueça uma fornalha 7 vezes mais. E lá vai, os caras e aquecem 7 vezes mais a fornalha. Ó, seguinte, agora eu quero ver. Quando a trombeta tocar, vocês vão se prostrar e adorar meu Deus. E a trombeta tocou. E sabe o que eles disseram? Fica sabendo, ó rei, que não adoraremos aos teus deuses, e que o nosso Deus a quem nós servimos, Ele nos livrará. E se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses. Sabe o que quer dizer isso para um rei como Nabucodonosor? Alguém cheio de glória, alguém cheio de poder, alguém cheio de bens, aos quais ele olhava e contemplava e dizia: eu sou grande, Nabucodonosor. E Nabucodonosor teve 1, 2, e foram ali reis poderosos. Era a morte. Então aqueles homens, eles são amarrados e jogados dentro da fornalha. E aqueles que os jogaram dentro da fornalha morreram, de tão quente que estava a fornalha. Sabe, a gente olha para o sofrimento e a gente tende a ficar com medo
daquilo que está para nos acontecer. O fogo que nós podemos entrar. Qual fogueira que você vai cair? Aqueles 3, eles foram para a fornalha. Foram lá para a fornalha. Pedro, ele, com Isaías 43 na cabeça, com essa profecia de Isaías na cabeça, ele também vai falar que o povo de Deus vai passar por uma fornalha. Mas quando nós olhamos para a história desses 3, eles estavam vivendo a profecia de quem? De Isaías. Isaías era um profeta que profetizou antes do exílio babilônico, antes de Nabucodonosor sitiar a Jerusalém, antes dele chegar lá e tomar tudo, antes de levar esses jovens cativos. E agora esses jovens estavam vivendo o momento desta profecia. Pedro, lá na frente, já muitos anos depois, ele olha para o povo de Deus em sofrimento, em perseguição, em perdendo bens e perdendo sua própria vida. Ele vai dizer para o povo que eles estavam passando por uma fogueira para serem refinados como ouro, para louvor de Jesus Cristo. Sabe, a gente passa por provações, a gente passa por testes das nossas fé, quer dizer, da nossa fé. A gente passa por momentos em que Deus está agindo na nossa vida e nós enxergamos apenas o lado ruim da coisa. E Tiago, ele vai falar o que? Olha, você precisa estar contente ao passar por grandes tribulações, porque este é o processo de Deus estar refinando a sua vida, aperfeiçoando você. Sabe, Pedro também tem em mente que ao passarmos pelo sofrimento, Deus está conosco. Então a adversidade é como um fogo que, ao invés de nos destruir, pode nos refinar, fortalecer, embelezar, como a forja faz ao metal. No fogo as impurezas são queimadas, ou vêm à tona para elas serem escumadas pelo ourives. Em certo sentido, o fogo tenta destruir o metal, mas consegue torná-lo mais puro e mais belo. O sofrimento que nós temos enfrentado tem esse objetivo de Deus: tornar você mais puro, mais belo. E talvez você não olhe para a sua vida na perspectiva correta. Talvez você diga: eu sou cristão e está tudo bem. Eu creio que Deus me salvou e a sua graça tem mexido comigo. Eu tenho sido uma pessoa boa, eu tenho sido uma pessoa moralmente correta, tudo certinho na minha vida. Eu estou lá na igreja, eu estou numa comunidade e eu não tenho tantos problemas porque eu sou um cristão. E na verdade Deus começa a fazer uma transformação, onde você consegue perceber o egoísmo, o orgulho, a falsidade. Você consegue perceber as amarguras no seu coração. E você consegue ser refinado por causa do sofrimento que Deus traz. Enxergando o propósito de Deus no sofrimento. Quando nós aconselhamos pessoas
Muitas vezes nós perguntamos: existe algum pecado que você cometeu e que você gostaria de confessar? E geralmente a pessoa está passando por grande dificuldade, e aquela pessoa diz: olha, tem sim, eu tenho uma amargura no meu coração contra tal pessoa. Eu nunca consegui perdoar. E aquilo tem feito eu sofrer. Eu não consigo progredir na minha vida com Deus. Eu não consigo ter um tempo legal de oração. Não consigo me comunicar com Deus. É como se eu chegasse sem graça na presença de Deus. Essa semana eu fui colocar o João Miguel para dormir. E ele gosta de dormir tarde. Quando é 1h da manhã ele está dormindo, né? Só que ele encostou a cabeça dele no travesseiro, que ele fala: papai, conta história. 1h da manhã. É difícil, né? Mas eu comecei a dizer: olha, o Senhor Jesus Cristo estava com os seus discípulos, e eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Mateus 6. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E ele disse: chame Deus como Pai, louve a Deus pela santidade, e diga a Deus que Ele exerça o seu domínio na sua vida, assim na terra como no céu. Peça pelo pão de cada dia, e peça perdão a Deus. Nessa parte que eu queria que você entendesse, ele disse: perdoe, como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Eu disse: meu filho, você precisa perdoar as pessoas como você perdoa. Aliás, você precisa do perdão de Deus como se perdoa as pessoas. Nós sempre temos que perdoar as pessoas, porque se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Sabe? E aquilo, eu disse para ele: Jesus contou outra história de um homem que tinha uma dívida impagável e chegou na frente do rei. O rei perdoou a sua dívida, que era tão grande. Era algo que, se ele trabalhasse a vida toda, ele, os seus filhos, sua esposa, ele jamais poderia pagar. E o rei perdoa. E ele, aliviado, sai da presença do rei. E então, caminhando, ele lembra: tem um fulano que me deve. E ele vai lá na casa do fulano e fala: olha, paga o que você me deve. E o fulano fala: não tem como te pagar agora, me dá mais um tempinho, eu fiquei desempregado, já está passando até por necessidade. Não, me paga agora. Levou aquele homem ao juiz, e aquele homem foi preso. E o rei recebeu essa informação. E o rei falou: mas o quê? Você está falando daquele cara que esteve aqui, que não podia pagar a sua conta, e eu perdoei aquela grande dívida dele? Você está dizendo que por essa miséria, por essa migalha, ele está colocando alguém na cadeia? Ele não poderia ter usado de misericórdia como eu usei com ele? Jesus mostra que nós temos que perdoar. E o meu filho aprendeu essa história. Deus nos perdoou uma dívida impagável, e eu preciso perdoar as ofensas do meu próximo. Então o sofrimento que nós passamos muitas vezes está ligado a uma atitude errada nossa de não imitarmos o Deus que nos ama e nos perdoa. Sabe, e nós vamos experimentar a fornalha muitas vezes, o sofrimento. Perdoar também é sofrer. Quando você perdoa, você sofre, você assume aquela dívida. Mas voltando para os 3 na fornalha de Nabucodonosor, imagina aqueles homens numa fornalha 7 vezes mais quentes. Eles são jogados lá. E o fogo está de fato quente, porque mata aqueles 3 homens lá que jogaram eles. Mas sabe qual é impressionante? O fogo não queima aqueles homens. Não queima Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha Isaías aqui com sua profecia. O fogo
estava lá, mas o fogo não ardia, ele não queimava. E Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, e o que ele vê? Ao invés de 3 homens, ele vê 4 homens. E ele diz: o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Quem estava lá na fornalha com aqueles 3 jovens tementes a Deus? O Senhor Jesus Cristo estava lá. E o fogo não queimava eles estavam andando pelo fogo, caminhando no fogo. Então o rei diz: olha, vem para cá, vocês 3, eu vejo vocês, vem, sai dessa fornalha. E saem apenas os 3. Sabe, quando nós olhamos para essa história, nós percebemos a confiança desses 3 jovens em Deus. Sabe, eles conheciam a Deus. Você também conhece a Deus. O seu sofrimento Deus conhece. Deus sabe que você está numa fornalha, e quando Deus diz que Ele está junto com você, Ele está lá do seu lado, naquela fornalha. O fogo, ele não está ardendo em você, mas ele está queimando para que você seja refinado. E é interessante que esses homens, eles têm um pensamento que nos ensina bastante. Primeiro, eles dizem: o nosso Deus é Deus, e Ele nos livrará. Interessante, você pode falar que Deus vai fazer alguma coisa? Você pode chegar para uma pessoa com câncer e falar: Deus vai curar você? Depende do que você sabe de Deus. Deus pode curar um câncer? Pode ou não? Pode. Deus pode curar qualquer coisa. Pode. Agora, eles dizem: Deus vai nos livrar. Eles afirmam isso: Deus vai nos livrar. Você pode dizer para uma pessoa: Deus vai curar você? Você pode dizer. Mas observe a segunda palavra desses jovens: e se não? Uma coisa é você entender, conhecer Deus, saber o que Deus pode e é capaz de fazer. Em dias comuns, em situações normais, Deus cura, Deus livra, Deus tira você com a mão do problema. Mas qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus para você? Eu não sei. Muito bom, você não sabe. Por isso, se não, ó rei, Ele continua sendo Deus. E Ele tem o seu propósito para nós. E você às vezes está passando por situações difíceis. Deus tem poder para resolver o seu problema. E Ele vai. Sabe por que eles disseram Ele vai? Porque Deus ama os seus filhos. E Deus quer bem os seus filhos. Assim como eu quero bem do meu filho. E tudo que estiver na minha mão para fazer o melhor para o meu filho, eu vou fazer, e ele confia nisso, ele sabe disso. Você confia que Deus quer fazer o melhor para a sua vida? Deus é como um pai que te cuida, e que aquilo que tiver nas mãos de Deus para tirar o sofrimento de você, Ele vai fazer. Você confia. Mas vem aí então o propósito de Deus. Deus quer que você seja jogado na fornalha. E você é lançado naquela fornalha. É porque Deus não está nem aí com você? Não. E nós tendemos a isso, né? A pensarmos isso, né? Olha, eu tenho um pensamento de
de que Deus não está comigo, de que eu levantar domingo de manhã e cultuar a Deus não resolve nada, que Deus não atende as minhas orações, e eu começo a me revoltar contra Deus. Por que, Senhor, eu estou nessa fornalha? Por que esse sofrimento, Deus, se eu estou sempre na sua presença? Então, você precisa olhar para Jó. Lembra dele? Ele foi jogado na fornalha, ele passou pelo sofrimento, mas sabe, no final, quando ele contempla o Senhor, ele diz: louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele caminha com a gente dentro da fornalha. Deus caminha, sabe? Deus não nos deixa à mercê da nossa própria sorte. E por isso é importante você refletir, principalmente, olha a aula da IBC, que diz a aula da escola da IBC. Ore a Deus, confie no Senhor, tenha um relacionamento maior com Deus, sabe, para você descansar no poder de Deus. Sabe quando a fornalha se torna mais quente, Deus está mais presente, e Deus caminha com você, mostrando para você: olha, meu filho, você não está sozinho, eu estou com você. Caminhar com Deus no sofrimento significa tratar Deus como Deus e como alguém presente ao nosso lado. Então devemos fazer a nossa fé valer no meio do sofrimento. Como você pode crescer e não ser destruído no sofrimento? Caminhar com Deus. E o que significa caminhar com Ele? Significa que devemos tratar Deus como Deus, ter Deus bem perto. Significa naturalmente falar com Deus, abrir a alma e o coração. Significa confiar, mas significa, acima de tudo, enxergar com o coração que, ao morrer na cruz, Jesus se lançou na fornalha por você. Sabe, quando você saber isso, você vai confiar em Deus, você vai ser fiel a Deus, porque você está pensando exatamente em como Cristo se lança numa fornalha para estar contigo, e Ele vai para a cruz. Cristo na cruz, Ele não teve alguém para socorrê-lo, e Ele clamou ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele estava lá na fornalha. Sabe, caminhar com Deus é você confiar em Jesus, para que em meio ao sofrimento você possa enxergar que Ele primeiro está sofrendo por você. Ele sofreu primeiro, Ele se entrega primeiro, Ele se queima primeiro, e então Ele está contigo. O fogo queimará, mas ele não arderá. Caminhar com Deus pelo sofrimento significa recordar o Evangelho, é olhar para a cruz, é olhar para a cruz. Recorde o Evangelho, o que Cristo fez, como Cristo sofreu por nós, e assim você vai poder caminhar, você vai poder ter Deus ali, remediando o seu coração. Vamos orar?
Senhor, louvado seja o teu nome, porque nós sofremos, Pai, e a tristeza inunda o nosso coração. Dias ruins chegam e nós perdemos o chão, e nós perdemos o rumo, mas nós podemos, Senhor Deus, olhar para o Senhor, olhar para este grande exemplo do Senhor na sua palavra, que em meio ao sofrimento, o Senhor está conosco, o Senhor adentra o sofrimento e o Senhor consola cada um de nós. Meu Deus, eu não conheço ao certo os corações que sofrem e estão aqui nessa manhã. O Senhor nos conhece. Então eu oro, meu Deus, que o Senhor continue consolando, tratando esses corações, para que sejam como o ouro, que ao passarem pelo fogo, sejam refinados, purificados e embelezados, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Obrigado pela sua presença conosco. Nós queremos que você retorne mais vezes. E se você quiser conhecer mais a palavra de Deus, nós temos um curso bíblico básico e alguém vai sentar ao seu lado e te ensinar a palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho. Convido a igreja que se coloque de pé e vamos sempre lembrar, em meio à dor e sofrimento, o Senhor caminha conosco. Para que vivamos como Deus deseja, recebam a bênção final. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Amém. E amém. Obrigado, podem se assentar. Após uma música, o culto estará encerrado.